Então, boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Então, chegamos ao nosso 8º dia de jejum e é uma alegria estar compartilhando com vocês essa palavra de hoje, né? Que ela possa ser bênção aí na vida de vocês, ok? Então, nós vamos estar falando hoje, como já estamos falando, sobre a célula, né? As diversas funções da célula, de como ela funciona. Então, por que a importância disso? Porque nós estamos olhando para isso, nós queremos a casa cheia. Estamos nesses dias, né, em jejum e oração, para que o Senhor ele possa acrescentar pessoas, não só na vida da célula, na vida da igreja, né, e para que essa casa aqui, ela de fato possa estar cheia, né? Então, além de encher o local, os ambientes, né, nossas celebrações, nossas células, nós queremos que essa casa aqui seja cheia. Então, que você possa ser edificado nesse dia, né? E nós vamos falar bastante sobre a importância do anfitrião. Eu costumo dizer que tem dois personagens importantes na vida da célula. E o primeiro deles eu poderia apontar que é o anfitrião, o segundo é o líder, né? Então, eu vejo dessa maneira e eu entendo que muito do que acontece na vida da célula passa pela vida do anfitrião. Então, uma vez que o anfitrião ele ama a vida da célula, de fato, ele é aquele cara hospitaleiro, né? Você chega lá na célula e está tudo pronto. As cadeirinhas estão no lugar, o chimarrãozinho está pronto, né? E quando isso acontece, aquele que visita a célula, aquele que chega pela primeira vez, ele vai se sentir muito amado, né? Ele consegue entender que ele é importante, que ele é bem visto naquele lugar. Então, o anfitrião, ele de fato, ele deve ser esse cara hospitaleiro, receptível, né? Que deixa as pessoas se sentirem à vontade naquele ambiente da reunião. Então, as pessoas, quando chegam, se sentem em casa, está tudo pronto, tudo preparado. Então, de fato, ela tem aquela sensação, poxa, eles estavam me esperando mesmo, né? Prepararam todo um ambiente para que eu pudesse chegar e me sentir confortável ali. Quando isso acontece, ele abre o seu coração. E a palavra ali que vai ser ministrada, os louvores que vão ser ministrados, de fato, vão falar muito com ele, né? Com certeza, quando nós começamos dessa maneira, com o anfitrião, que de fato ele entende o seu papel dentro da célula. E quando ele entende isso, ele entende que ele não pode ser um anfitrião indiferente, ele não pode ser apenas mais um na vida da célula como um todo. Existem alguns casos que tem pessoas que cedem o ambiente apenas para que a célula possa acontecer. Mas o anfitrião, muito mais do que isso, ele é aquele que, além de ceder o espaço, né, ele é aquele que se importa com a vida daqueles que estão presentes nessa reunião. Ele é aquele que, ali na frente, ele vai exercer uma função de anjo da guarda. Ele é aquele cara que vai, muitas das vezes, aquele homem ou aquela mulher, né, que muitas das vezes ele vai ligar, fazer um contato, perguntar se a pessoa está bem. Ele vai exercer, em muitos casos, né, um papel mais relevante que do próprio líder. Então, não seja indiferente você, anfitrião. Você tem um papel fundamental e Deus, ele quer fazer muito através da vida de vocês. Amém? Outro fator importante, outro tópico importante, além de não ser indiferente, tem a revelação da bênção, né? Então, o anfitrião, quando ele recebe a bênção, recebe a célula na sua casa, está recebendo uma bênção muito grande. Entenda que essa função de receber a célula em casa te produz frutos para a eternidade, vai te produzir coisas que você nem imagina que lá naquele dia você vai chegar diante de Deus e o Senhor vai dizer, você é participante da vida daquele ali. Aquele ali foi alcançado lá na tua casa. Existe uma recompensa por você ter servido a Deus com tudo que você tem, com seus bens, né? Com a sua vida, com tudo que você tem. Então é importante você entender, anfitrião, que de fato, quando você recebe uma célula na sua casa, você está sendo por demais abençoado por Deus. Tem a revelação disso. É importante que você entenda dessa forma, né? O anfitrião também ele precisa entender, né, que através da célula muitas famílias ali são salvas.
Muitas pessoas que talvez você convidaria para ir numa celebração, num culto de domingo, para ir numa reunião na igreja, não estariam talvez abertos para irem. Mas quando você convida para ir, não, vamos lá na casa do fulano de tal, vamos tomar um chimarrão, conversar um pouco, né? A gente fala um pouquinho das coisas de Deus ali, um ambiente bacana, um ambiente de descontração, possivelmente ele se abre mais para viver isso. Então você, anfitrião, quando você bota a sua casa ali para servir ao Senhor, seus bens para servir ao Senhor, você está alcançando famílias, né? Famílias estão sendo alcançadas, mudadas, transformadas, porque você decidiu abrir as portas da sua casa para receber a igreja que se reúne ali. Então, não tem bênção maior do que essa, né? Eu geralmente falo, tem um dos liderados, um dos líderes que a gente hoje é líder, né? Mas que não era antes, mas que abriu essa casa, ele era anfitrião na época, que é a vida do Adilson, né? O Adilson, ele entendeu que a cela era uma bênção na casa dele. E quando ele conseguiu entender que a cela era uma bênção na casa dele, a vida dele foi mudada, foi transformada. Hoje o Adilson, ele lidera a cela, continua, né, tendo cela na casa dele, e é uma cela frutífera, onde as pessoas se sentem à vontade. Então, interessante que nós precisamos ter isso no coração. E entenda, o Adilson abre a célula para a casa dele para a célula. Ao mesmo tempo ele está sendo abençoado. E lá na eternidade, tudo que aconteceu a partir dali, ele se torna participante. Essa célula que vai multiplicar, ele continua sendo participante de tudo aquilo que acontece na outra célula. Então, existe uma recompensa para aquele que abre a porta para que a igreja se reúne. Existe uma recompensa para você, anfitrião, que tem esse coração de abençoar a igreja com os seus bens, né? E pode ter certeza que naquele dia o Senhor vai lembrar de você, né? Então, temos algumas dicas práticas para você, né, nesse 8º dia de jejum, e eu quero que você preste bastante atenção e não apenas leia escute essas dicas práticas, mas que você, de fato, pratique isso, né? Então, primeira dica prática, valorize o anfitrião, né? Você aí que participa de uma célula, está participando desse devocional hoje, tire um momento de oração pelo seu anfitrião, né? Abençoe a vida dele, a família dele aí, onde você está agora, né? Logo depois de terminar esse vídeo, você tire um tempo de oração, ore pela vida do anfitrião. Uma dica prática, faça isso. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para ele, né? Com óleo de unção, você unge a sua casa, quartos, salas, demais cômodos, né? Então, você é anfitrião, que você tem uma célula na sua casa, faça isso. Tire um tempo agora e vá orar por cada cômodo da sua sala, da sua casa, né? Seja sala, cozinha, ore abençoando a sua casa, para que a sua casa possa servir de bênção para aqueles que se achegarem ali, né? Líder de célula, você reúne toda a sua célula, compra um presente aí para o seu anfitrião, né? Deixe ele feliz, abençoe a vida dele. Ele é alguém importantíssimo na vida da igreja, na vida dessa célula que acontece aí. Então valorize ele. A Bíblia fala da honra quem tem honra. Então você tem a oportunidade de honrar aquele que está te servindo com a sua casa aí. E por último, não mais importante, você líder, ministre sobre o seu anfitrião. Abençoe, né? Libere sobre ele a bênção de Obed-Edom, né? Faça apelos por novos anfitriões. E quando fizer esse apelo por novos anfitriões na célula, faça com fé no seu coração, crendo que de fato irá se levantar dentre esses irmãos ali, pessoas com o mesmo coração do anfitrião que já está recebendo essa célula. Então, que você que ouviu hoje esse devocional, espero que você possa entender o papel, né, que cada anfitrião tem. E ele é um papel fundamental para a vida dessa célula. Ele muitas das vezes, ele tem um papel mais importante que o próprio líder da célula. Então você é anfitrião, você é de mais abençoado, você é amado por Deus, e pelo simples fato de você receber uma célula na sua casa,
existe uma bênção sendo liberada sobre a sua família, sobre a sua casa. E eu profetizo sobre você, anfitrião. Eu quero crer e creio que cada um de vocês irão liderar logo ali e vocês receberão anfitriões que lhe receberão com muito amor e carinho, assim como vocês já recebem aqueles que estão chegando na sua casa hoje. Então, que Deus abençoe o seu dia, né? E não esqueça de não apenas jejuar, mas de orar e buscar relacionar com o Senhor, exercitar o seu espírito nesses dias de jejum, né? Que o Senhor possa abençoar o seu dia, abençoar a sua casa e que tenhamos uma semana poderosa aí. Amém?